Vale Ecologia. Oferecimento Suzano, patrocinadora do projeto Rio Vivo. Ouvi dizer nessas bandas que os dias de sol são belos como os dias de chuva. Cada um guarda uma excêntrica beleza com uma particular paleta de cores. Depende mesmo da nossa inspiração para enxergá-la. Eu sou a mãe das criaturas, do bendito fruto das sementes que germina e cresce. Eu sou a floresta e os rios que correm em mim. Sou as montanhas cobertas de verde. Sou o ventre da vida humana. Eu sou a natureza. Nave terra, cheia de natureza. O sol é convosco. Bendita sois vós entre os planetas. Bendito é o fruto de vossa semente. Vida, vida, vida. Santa Terra, mãe dos humanos. No final do século passado, homem e natureza selaram um acordo para recuperar esta enorme área entre as cidades de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e Bertioga, no litoral sul do estado. Na época, o eucalipto predominava absoluto na paisagem. Era a matéria-prima para o desenvolvimento desta região, com a produção de carvão e celulose. Mas hoje, 2 décadas depois, essas montanhas ganharam um novo papel na vida de quem vive próximo daqui. Perto da cinzenta capital paulista existe um pulmão verde com mais de 7.000 hectares. Lar de mais de 1.250 espécies da fauna e da flora, entre orquídeas, pássaros e bichos em extinção. O cenário ao nosso redor contrasta com a inquieta selva de pedras. Estamos em Bertioga, litoral sul de São Paulo, numa das unidades de conservação privada do Brasil, com o maior número de espécies registradas do bioma Mata Atlântica. Bem-vindos ao Parque das Neblinas. Uma área que ao longo dos anos passados, décadas de 40 e 50, sofreu com a produção de carvão vegetal. No lugar, imagina que desses 7.000 hectares, quase 6.000 foram transformados, da Mata Atlântica foram transformados em carvão vegetal. Seguindo essa lógica, a siderurgia da época que plantou eucalipto para continuar produzindo carvão. E a empresa, a Suzano, ela adquire essa área na década de 60 e ao final da década de 80 começa a manejar essa área com conceitos ambientais e sociais mais de ponta. Gradativamente vamos percebendo que a vocação desta área não era a produção de madeira para abastecimento industrial, mas sim a criação de uma unidade de conservação. E essa unidade de conservação então passa a receber toda a atenção necessária para que a vegetação da Mata Atlântica se restaure o mais rapidamente possível. Então é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma história de transformação e uma história na qual a força da regeneração da Mata Atlântica é a nossa grande aliada. Para existir, a natureza se encarrega de gerar a vida que habita nela. Mas neste caso em especial, o homem foi fundamental para a recuperação desta área, que desde 2004
foi batizada de Parque das Neblinas, uma reserva ambiental da Suzano Papel e Celulose gerida pelo Instituto Ecofuturo. Mais de 8 milhões de sementes de palmito jussara foram lançadas durante os trabalhos de reflorestamento daqui. O Marquinhos foi um dos colaboradores nesta fase de recuperação da mata e um dos responsáveis por plantar esta história com as próprias mãos. Quando eu vim para cá, a mata era uma mata baixa ainda e quase não tinha jussara, né? Hoje a gente anda no entorno do parque e vê muito fruto, muito jussara. Então está dando resultado o trabalho que a gente vem fazendo. O repovoamento com a palmeira jussara nesta região contribuiu para a chegada de pelo menos 70 espécies de animais que normalmente se alimentam desses frutos. Símbolo da Mata Atlântica é um elemento fundamental para essa regeneração natural, porque ela atrai uma fauna numa época de escassez de fruto. E com isso, trazendo esta fauna, a fauna também traz semente de outras espécies, o que nos ajuda no processo de regeneração da mata. E a gente, mais que isso, acredita no poder de regeneração do comportamento do ser humano ao visitar o Parque das Neblinas. Ao mostrar o poder de regeneração da natureza, a gente gostaria também de atuar na transformação das pessoas que passam a enxergar a mata de uma outra forma e que passam a entender que mesmo na cidade, mesmo no ambiente urbano, é possível adotar ações, adotar comportamentos que ajudem na conservação da Mata Atlântica. Hoje o local colhe os resultados deste farto banquete oferecido à natureza e do ciclo que nasce a partir dele como um importante indicador ambiental. Só entre os anfíbios e répteis, 74 espécies já foram identificadas. Os mamíferos costumam ser mais discretos para as câmeras, ou nem sempre, né? Quase 40 espécies podem ser encontradas na unidade, como o veado catingueiro flagrado pelo monitoramento do parque. O passeio em família também foi registrado pelas câmeras. Olha a dona onça parda na companhia dos 2 filhotes, numa boa curtindo a floresta. Esta outra imagem mostra mais um momento de intimidade do felino que aparece afiando as unhas. Para descontrair, a simpática lontra deita e rola na maior farra sem a menor cerimônia. No rastro dos animais silvestres que vivem aqui no parque, nós encontramos, olha só, a pegada de uma anta maior que a palma da minha mão. Esse animal aqui deve pesar mais ou menos uns 200 quilos, faz parte da fauna da Mata Atlântica, aparece com certa frequência aqui no parque, mas nós não tivemos a felicidade de cruzar aí pelo caminho com uma anta. As câmeras de monitoramento do parque já registraram esse animal em diversas ocasiões. Considerada uma das espécies em extinção da Mata Atlântica, alvo principalmente dos caçadores, as antas encontram no Parque das Neblinas a tranquilidade necessária para um relaxante banho nas águas do rio Itatinga que corta a unidade. Os registros também mostram a nutritiva e balanceada alimentação desses animais, que adoram folhas, frutos, brotos e pequenos ramos. Pesquisas desenvolvidas no parque revelam que o local é refúgio de 23 espécies, consideradas ameaçadas de extinção, 13 delas da flora e outras 10 da fauna. Mais de 470 nascentes brotam no Parque das Neblinas e correm em direção aos rios que saciam a sede e geram desenvolvimento. Entre eles o Itatinga, que delicadamente coreografa entre as pedras uma sonora dança com belos movimentos. O rio Itatinga segue em direção ao mar, mas antes ele abastece uma usina hidrelétrica responsável por 70% da energia do Porto de Santos, o maior da América Latina.
No rio também já foram identificadas cerca de 20 espécies de peixes. 1/4 delas corre o risco de desaparecer da natureza, como a piabinha. Os registros mais recentes dão conta que os últimos exemplares da espécie podem ser encontrados apenas no Parque das Neblinas. Quando a especialista identificou que tinha esse peixe aqui, essa espécie aqui, ela ficou assim encantadíssima e falou assim, gente, aqui talvez seja o único lugar no mundo que ainda tenha essa espécie. A menos de 100 quilômetros de São Paulo, nós temos um rio que as pessoas podem nadar, que as pessoas podem beber da sua água, e isto é uma exceção, mas que deveria ser o padrão. E, de fato, à medida que as pessoas, à medida que se conhece elementos como o rio Itatinga, as pessoas passam a refletir um pouco mais sobre a importância dessas áreas protegidas. Depois do intervalo, o Parque das Neblinas pelo olhar dos pesquisadores. Universitários desbravam a unidade e analisam o processo de regeneração da floresta. O Parque das Neblinas, entre Mogi das Cruzes e Bertioga, faz divisa com o Parque Estadual da Serra do Mar, que representa a maior porção contínua preservada de Mata Atlântica no Brasil. São 360 mil hectares de área protegida, com quase 1.400 espécies de animais e outras 1.200 de plantas. O Parque das Neblinas funciona como uma invejável e preservada zona de amortecimento da unidade estadual, que garante uma proteção ainda maior ao local e amplia a área de circulação dos animais e a oferta de alimentos. Para a fauna não existe barreira ou não existe um limite, né, de áreas. Então, tendo o Parque Estadual, uma área extremamente conservada, e tendo uma gestão bem feita do Parque das Neblinas, com todos os cuidados que se tem, né, com base nas informações e no envolvimento de pessoas, a gente consegue ampliar essa área para essa biodiversidade toda, né? Então, o Parque das Neblinas é o que é também em função dessa vizinhança boa que nós temos do Parque Estadual, e o Parque Estadual também é o que é hoje, pelo menos nessa região onde a gente está, em função do que a gente vem desenvolvendo aqui. Nós somos os vizinhos que toda unidade de conservação oficial gostaria de ter. Uma ocupação disciplinada, correta, focada em educação ambiental, em pesquisa. Para os profissionais da área acadêmica ligada às questões ambientais, o Parque das Neblinas representa uma joia. Um campo fértil para o desenvolvimento de diversas pesquisas, ainda mais com essa proximidade com o Parque Estadual da Serra do Mar. Em pouco mais de 10 anos, mais de 60 pesquisas já foram realizadas aqui. Atualmente, um grupo de pesquisadores da Universidade de Mogi das Cruzes estuda a possibilidade de criar um corredor ecológico conectando o Parque das Neblinas e a vida natural daqui à Serra do Itapetí. O Ricardo lidera o grupo de pesquisadores. Desde 2017, eles analisam uma série de mapas para conectar os fragmentos florestais ainda em pé em Mogi das Cruzes para formar um corredor ecológico. Basicamente, manter o fluxo para as espécies. Então, fazer com que exista um caminho ainda possível mais seguro para as espécies conseguirem se deslocar, né? Então, elas precisam de alimentos, precisam de novas áreas de vida e elas precisam desses recursos e, por meio do corredor, elas conseguem alcançar outros fragmentos florestais e em mais segurança. O projeto já está em discussão com o poder público para ser inserido no plano diretor do município. O corredor, com cerca de 30 quilômetros de extensão, iria cortar pelo menos 100 áreas, que, na ideia dos pesquisadores, seriam reflorestadas através de compensação ambiental. É uma proposta ainda, né,
que está sendo apreciada, mas acredito que seja uma proposta que tenha um grande interesse na sociedade, uma proposta que não visa nenhum tipo de impedimento, né, de desenvolvimento, pelo contrário, na verdade, é uma última oportunidade que a gente tem de manter essas duas cidades conectadas. A ideia é manter uma conexão, na verdade, para as próximas gerações, né? Então a gente pensa que esse corredor, ele pode, né, e deve ser uma área de interesse social, interesse para que esse meio ambiente que a gente experimenta, né, o que a gente tem de bom nessa região, continue não só, né, por enquanto, mas também para as próximas gerações. Estudantes da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ da USP de Piracicaba, também fazem pesquisas no local e estão curiosos para descobrir os fatores que favoreceram a rápida regeneração da área do Parque das Neblinas. O projeto envolve cerca de 30 alunos que estão divididos em vários grupos e vai analisar outros 62 locais do estado de São Paulo para comparar os diferentes processos de restauração da floresta. Nesta fase, pesquisadores fazem uma espécie de inventário das árvores e colhem informações como medidas e a espécie de cada uma delas. O procedimento para ser realizado é da gente identificar ela com uma plaquetinha, cada indivíduo vai ter um número certo, a gente coleta a circunferência dela e a altura dela também com o aparelho que a Karen está no pescoço. Com esses dados, a gente consegue depois, no pós-campo, utilizar fórmulas em softwares para conseguir calcular o volume que cada indivíduo tem e quanto que representa essa parcela. O grupo também faz a análise do solo e reúne dados como as características do local e os materiais orgânicos encontrados. Para avaliar todo esse processo de restauração, nós necessitamos analisar os diferentes fatores, diferentes variáveis. Além da vegetação existente, parte dela é influenciada muito pelo solo, pelos nutrientes que existem no solo, pela estrutura física e química que existe nele. Então, analisamos com diferentes equipamentos. Muitos dos solos que a gente coletou, que a gente está analisando nos laboratórios, a gente percebeu que tem vários traços de que aqui antigamente tinha algum processo que teve queima de madeira, tudo mais, porque a gente encontrou vários pedacinhos de carvão no solo que a gente está analisando. É um solo mais escuro também, que demonstra que tem bastante matéria orgânica. O trabalho foi iniciado neste ano e deve levar mais 5 para ser concluído. Outras 10 visitas ainda devem ser realizadas ao Parque das Neblinas e ao término da pesquisa o resultado pode ajudar na regeneração de outras regiões de mata. Quando a gente olha o eucalipto, a gente tem a impressão de que não existe mais nada, mas, por exemplo, o solo ele mantém um banco de sementes que, tendo a oportunidade de crescer, ele vai se desenvolver. Vão aparecer diversas espécies que, olhando só o monocultivo de eucalipto, a gente tem a impressão de que não existe mais nada ali. Então aqui é um sinal de que o banco de sementes é forte e que existe um fragmento ao redor que pode fornecer semente e proporcionar diversidade mesmo num lugar onde houve monocultivo. Em instantes, o minúsculo mundo das micro-orquídeas. O instinto materno da natureza se revela a cada detalhe na floresta. No Parque das Neblinas, berço de um incrível e preservado ecossistema, uma árvore em especial revela essa maternidade. Chamada de árvore-mãe, essa gigante centenária aqui da espécie cumixava representa um dos raros exemplares que sobreviveram à feroz extração de madeira para a produção de carvão entre os anos 50 e 60. Ela tem um valor simbólico muito grande. Primeiro porque ela pode ser considerada uma anciã aqui nesse ambiente florestal. E a questão básica é o seguinte: por que uma árvore tão grande como essa não foi cortada para ser transformada em carvão? Ela não foi cortada somente porque a madeira dela é pouco densa, né? E com isso não sai um carvão de boa qualidade. Então ela foi poupada por isso, e hoje ela é uma das maiores árvores aqui da reserva, e ela tem esse nome de árvore-mãe porque, além de assistir boa parte
das mudanças que aconteceram aqui no Parque das Neblinas ao longo dos anos, ela tem a sua copa ocupada por diversas plantas epífitas, né? Por diversos ninhos de aves, ninhos de formiga. Então, ela, de fato, ela é uma árvore que, além de ser uma das mais antigas da área, ainda abriga, através da sua copa, uma biodiversidade incrível. Na floresta de exemplares extravagantes, a beleza também pode ser notada nos detalhes. O acervo do Parque das Neblinas reúne mais de 500 espécies da flora que decoram a mata, como o charmoso bico de papagaio, dono de elegantes curvas delicadamente desenhadas. Endêmica da Mata Atlântica, a espécie ornamental já foi alvo de extrativismo na região devido sua utilização no paisagismo. Bromélias também enfeitam a paisagem daqui e colorem a Mata Verde. Mas nada supera as mínimas medidas das micro-orquídeas, que podem chegar a 2 milímetros. Pequenas obras de arte quase invisíveis mesmo para os mais detalhistas, exceto para este casal de Mogi das Cruzes. Privilegiados os que enxergam beleza nos detalhes, eles fazem a diferença. O seu Massuji e a Dona Laura são colecionadores de orquídeas. Eles possuem mais de 12 mil plantas em casa e sempre estão em busca de novas descobertas. Quanto menor a flor, mais cuidadosa foi a natureza. O olhar minucioso do seu Massuji parece guiado pela experiência, capaz de garimpar o detalhe na imensidão da mata. Quando a gente começa a cultivar orquídea, em geral, sempre quer espécies nativas. Híbrido tem milhares, né? Então, pesquisando na natureza, tudo, cada uma, como hospeda, como vive, né? O brilho que tem, a cor que tem. Isso não se compara com mais nada. Então, é exclusivo das micro-orquídeas. Por exemplo, a maioria, 90% das micro-orquídeas, a flor é cintilante. A olho nu a gente não percebe. Mas quando coloca na lupa ver, a correlação, a pigmentação dela é impressionante. Cada dia que sai, tem alguma coisa diferente. Nunca é igual. Pode passar na mesma trilha várias vezes, mas se passa na época diferente. Se não estava florida naquela época, ela está florida na outra. E está passando e vai ver a flor outra vez. Das 118 espécies de orquídeas que o seu Massuji encontrou aqui na área do Parque das Neblinas desde 1966, quando ele iniciou as pesquisas aqui no local, quase 40 eram micro-orquídeas. E entre a mata fechada com árvores que chegam a quase 50 metros de altura, reparar nos detalhes exige sensibilidade. Primeiro tem que ter a matriz, algum lugar por aqui. E de lá que se poliniza, né, faz autofecundação e esparrama a semente pelo vento, pelos insetos, tudo. Né? Então, se não tiver ambiente propício para ela, umidade, principalmente umidade, né, e um pouco de claridade, ela não germina. Além disso, tem que ter um fungo chamado micorriza, que dá na ponta da raiz mãe. Se não tiver esse fungo, a orquídea não germina. Natural de Mogi das Cruzes, filho de imigrantes japoneses, o seu Massuji se apaixonou pelas orquídeas ainda na infância. Este romântico senhor colecionador de flores hoje divide sua paixão de criança com a esposa, que também se rendeu à beleza dessas pequenas preciosidades. Casei meio tarde, né? Eu casei com 35 anos. A minha namorada era a orquídea. Primeiro a orquídea, depois a namorada. Acontece, a maioria dos orquidófilos é assim. Primeiro a flor, depois vem a esposa. Né? Mas um depende do outro, né? A gente tem que depender. Não é separado uma orquídea e a esposa separada. Não, está sempre conjunto. O Ronaldo também precisa reparar nos detalhes. Ele é observador de pássaros. Das 244 espécies de aves avistadas aqui no parque,
O Ronaldo já viu pelo menos 150 delas. Desde 2009, ele percorre a unidade em busca de encontros como este. Tem ave que a gente consegue registrar troca de caixa. Tem ave que demora 2, 3 horas para registrar uma foto. Cada ave tem o seu estudo, né? Cada ave tem o seu comportamento, cada ave tem as suas cores. Às vezes o macho, a fêmea é difícil de ser distinguida, mas tem diferenças, alguma grande maioria dá para ver a diferença entre elas. Quando o Ronaldo chega e as aves se aproximam, o silêncio da mata se rompe numa diversidade de cantos. E quando a neblina chega, ela pode momentaneamente esconder as belezas daqui, mas quando ela se despedir e descortinar a natureza outra vez, prepare-se para uma nova surpresa. Neste parque, a floresta vive em transformação. Nave terra, cheia de natureza. O sol é convosco. Bendita sois vós entre os planetas. Bendito é o fruto de vossa semente. Vida, vida, vida. Santa Terra, mãe dos humanos, providenciai por nós mortais, agora e na hora da nossa sorte. Amém. Vale Ecologia. Oferecimento Suzano, patrocinadora do projeto Rio Vivo.